Sejam bem-vindas ao pod do Regra de Três. Tá bom, Juliana. Como é que é? Ela sabe que eu sou metódica, eu não Ela posso é fazer. chatinha. 1, 2 Dois e... Sejam bem-vindas ao pod do Regra de Três. E aqui hoje no nosso pod nós temos uma convidada especial, brilhante. Maravilhosa, linda, perfeita. Ai, Ela- gente, para. Nada modesta aqui, nada modesta. Linda, perfeita. Minha amiga de mais de 7 anos. É. Bom, vou começar a introduzir aqui. Tami é minha amiga desde 2019. Nós nos conhecemos. Ela vendendo sonho. Sim, uma maravilhosa dessa. Ainda tem dons culinários. Sim, Tem sim. exatamente. Tudo que ela faz maravilhoso, gente. Segundo Mari, eu tenho dons com as mãos, né? Exatamente. Já já vocês vão saber Entender. quais são Os dons com os as mãos. dons que eu trabalho hoje com as mãos. Exatamente. Então foi uma história muito linda, né? Nossa amizade, desculpa, modéstia à parte, mas é sim. Ela começou vendendo sonho, nos conhecemos. E aí depois passou um tempo, nós. Eu fui trabalhar com você. Isso, é verdade, ela trabalhou junto comigo. E aí a nossa amizade realmente se consolidou nesse momento, né? Foi. Que antes você era minha cliente, né? E eu Isso. prestava um serviço. Aí Eu- depois eu fui conviver Com... na casa dela, trabalhando com ela. Se durou até hoje é porque aguentou, né? Porque ela é chatinha. Não é não, canceriana, gente. Eu amo os cancerianos. São muito amorzinhos. Eu sou uma chatinha, mas as pessoas gostam. Sim, claro, Às seu vezes. amor. É a amiga mais carinhosa, atenciosa de todas. Ah, se não for ela me ligando, eu não ligo pra ninguém. Eu sou aquela amiga assim, que se você me ligar, eu tô ali sou pau pra toda obra, mas eu não consigo dar muita assistência. E aí, como é que tá? Tá fazendo o quê? Tá bem? Não, Mariana é essa pessoa. Tá vendo, né? Tá vendo, né, Juliana? Sim, amiga. Bom, e aí, assim, hoje a gente, com o nosso pod, não seria nada mais justo trazer essa pessoa maravilhosa, porque ela faz terapia hoje. Ela passou diversos Diversos caminhos, caminhos, áreas exatamente, profissionais. áreas profissionais, e Pra hoje me contar. ela é terapeuta integrativa e ela cuida de mulheres. Então, eu acho que o Regra não poderia trazer outra pessoa aqui, né, como primeira convidada, a não ser ela, porque inclusive teremos várias oportunidades aí de trabalhos juntos. E se Com você, certeza. né, e se vocês quiserem, vamos deixar o arroba dela aqui para que vocês contatem ela, que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecê-la e fazer a terapia com ela. Então, vou deixar aqui a Julie seguir com Com a roteiro. entrevista. Com com roteiro. o roteiro. Deixa que arregaçar. RH metódica. Então, antes da gente começar a falar, a Mari já trouxe um pouco sobre a proximidade dela com a Tami, a amizade dela, como que foi construído. A gente vai deixar aqui para que ela mesma se apresente, traga quem é ela, para que vocês possam conhecer um pouco melhor sobre Tami. Então, esse palco é seu, fique à vontade, meu se Deus. apresente, conte aqui um pouquinho pra gente sobre a tua história. Oi, gente. Meu nome é Tamires Velasco, mas todo mundo me chama de Tami ou Tatá. Como Mari falou, né? Hoje eu estou terapeuta integrativa, mas já passei por vários ramos, né? Já fui diarista, já fui vendedora, sou formada em serviço social, já fui instrumentadora cirúrgica. Então, assim, acho Mulher, que tu fez muita coisa. Eu vendedora. que os E mãos assim, dela, né? tudo com as As mãos. E com a fala, né? É, Também gosto de também. vender, né? De conversar, de me comunicar. Mas eu acho que eu passei por um processo que muitas mulheres passam de não saber muito bem qual é o meu caminho, qual a minha missão, meu propósito. E chega um momento de vida que a gente tem essa necessidade, essa busca interna de falar, eu nasci para quê? Eu vim fazer o quê nesse mundo? Porque a gente vê que só trabalhar para pagar conta não é o suficiente. A gente quer fazer uma diferença, a gente quer se sentir bem com nós mesmas, de falar assim, eu me sinto realizada, não só profissionalmente, financeiramente, mas como pessoa.
E aí foi nesse processo de autoconhecimento, né, de entender primeiro quem eu sou, entender quais são as minhas potencialidades, entender qual é a minha missão nesse mundo, que acabou que eu entrei, né, nesse ramo de tarô. Então eu sou terapeuta integrativa, mas meu foco hoje é no tarô terapêutico e na radiestesia, com foco no realinhamento dos chakras. E através disso a gente consegue acessar muitos campos energéticos e que a gente consegue ver o que já está dentro das pessoas, o que está dentro da gente, só que a gente não tem a consciência, né? Então a gente traz à luz toda essa potencialidade, tudo que está ali escondido. Então, através dessas terapias, é um caminho de forma um pouco mais rápida, né? Da gente acessar ali aquele ponto que a gente precisa prestar atenção, né? Trabalhar algumas coisas, também nossas potencialidades, mas também as coisas que a gente está em deficiência, para que a gente consiga trabalhar e ter uma vida em equilíbrio. Então, foi pensando nesse meu caminho que eu falei, eu quero ajudar outras mulheres a encurtar isso. Porque eu só vim descobrir esse caminho agora, com 34 anos, né? Ainda tô nova, viu, gente? Ainda tô nova. Apesar de ser mama de duas crianças, mas eu ainda sou nova, 34. Mas eu não vou mentir para vocês que quanto antes a gente começa esse processo, é melhor, né? A gente tem uma vida inteira, a gente pode se descobrir, a gente pode se reinventar até qualquer idade, não tem isso, né? Nunca é tarde, principalmente para evolução, para autoconhecimento. Tanto é que o nome do meu, tem um Instagram, é Oráculo Kaizen, e o Kaizen é uma palavra que fala justamente isso, né? Vem ali de uma metodologia japonesa que fala de um aperfeiçoamento contínuo. Então não é porque eu descobri o caminho que eu quero trilhar agora que eu tô pronta, não, né? Eu sei que vai ser um aperfeiçoamento para o resto da vida. E o meu trabalho é ajudar essas mulheres a encurtar um pouco esse caminho, já falar assim, ó, toma aqui, ó, você vai trabalhar isso, seu potencial é esse, sua deficiência é essa, então olha para isso e segue, né? E aí sim, vem outras ajudas, né? Por isso que é terapia integrativa, que são várias. Você tem que olhar o conjunto, é o corpo, alma, espírito, mente. Então é trabalhar também a psicologia ali, porque eu entrego ali, ó, o tema para a pessoa trabalhar. Depois ela avalia, como minha amiga ali, vai para a psicóloga trabalhar aquilo ali semanalmente, né? Aqueles assuntos, e aí pode usar sim outras técnicas, outras terapias também que aceleram, que ajudam nesse caminho. Então, assim, hoje eu me sinto realizada porque eu descobri, sim, qual é o meu propósito na vida. Era uma coisa que eu tinha um vazio dentro de mim e não saber qual era, né? Então, hoje, minha missão na vida é ajudar essas mulheres a se encontrarem, se entenderem também um pouquinho. Eu acho interessante quando você traz sobre a gente sente um pouco do vazio e encontrar o nosso propósito. Hoje, tem muitas pessoas que não sabem o que querem da vida, não sabem qual é o teu propósito, não sabem para que você está aqui nesse mundo. E eu não faço psicologia clínica hoje, mas as pessoas que estão à minha volta estão muito nesse sentido de eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei que caminho eu trilho. E quando a gente tem pessoas que podem ajudar a gente a chegar nesse caminho muito mais rápido, identificar o nosso potencial, que às vezes a gente não consegue enxergar o que a gente tem de bom, o que a gente vai trazer de melhoria para o mundo. E quando a gente tem pessoas que podem ajudar a gente a chegar nesse propósito muito mais rápido, é muito mais prazeroso. Até a gente passar pelo processo entendendo que ele vai ser difícil, vai doer em algum momento, vai ter renúncias em alguns momentos. Mas quando tem pessoas que estão ali para nos apoiar, para nos dar suporte, para nos orientar, a gente consegue passar por ele não tão simples, mas de uma forma mais tranquila, entendendo que no momento a gente está em alta, no momento a gente vai estar em baixa, e tem momentos que a gente vai estar muito em baixa, vai estar muito em baixa, mas a gente vai ter pessoas nos dando suporte e dizendo, nossa, vá por esse caminho que vai dar certo, vá por esse caminho que é o teu potencial. Então isso é muito bacana de ter pessoas próximas a gente trabalhando isso daí. Você falou isso, sabe, Júlia, me deu aqui um pensamento. Porque realmente, às vezes, é difícil a gente se enxergar, né? Quando a gente tem alguém para nos ajudar, eu falo por mim mesma, porque às vezes a gente tem dificuldade em enxergar o nosso potencial, às vezes a gente é muito bom em muitas coisas, mas a gente não confia, a gente não acredita no que a gente faz, né? E aí, quando alguém mostra essa potencialidade da gente, né, no caso de como uma terapia integrativa com a Tami, isso
dá uma confiança, dá um direcionamento tão grande que quando você vê, você já está passando pelo processo voando e não percebe porque aquela pessoa te ajudou. Então, eu sou super a favor. Eu já fiz, né, vários momentos com a Tami, então me ajuda muito. E faço terapia também. Então, eu super indico essa maravilhosa, porque realmente é muito bom você se conhecer Sim. e você ter ajuda é melhor ainda, porque às vezes a gente acha que é muito autossuficiente Sim. e não é. E aí, quando a gente tem ajuda, que a gente vê o quão pequeno a gente estava sendo ou era naquele momento, né? Exatamente. E a terapia é com certeza algo que tem que entrar na vida de todo mundo. E é engraçado também que a nossa mente, ela coloca a gente, né, para frente, nos impulsiona, como nos sabota e também nos engana, né? Exato. Porque Mari tá falando isso, a gente acha que consegue sozinha, mas às vezes a gente tem uma autopercepção nossa, às vezes totalmente distorcida. Às vezes o outro enxerga a gente muito melhor do que a gente se Com acha, certeza. ou às vezes a gente que se acha o alecrim dourado e também não é tanto. Não é lá essas coisas Precisamos todas. nos olhar também, poxa, tem isso daqui que eu faço que magoa as pessoas ao meu redor, né? E aí eu falo até pela radiestesia, nesses dias. A radiestesia, gente, é um trabalho que se faz com pêndulo, né? Até trouxe, né, está ali na bolsa, com um pêndulo, onde a gente sente essa energia, né, da pessoa ali que tá em atendimento, e a gente tem as respostas. O pêndulo vai direcionando, né, se é sim, se é não, para as respostas, para as perguntas que são feitas. E aí um dia desses eu estava fazendo perguntas para mim, né, para entender qual era a minha ferida emocional que eu precisava trabalhar e tal. Aí no meio das perguntas, eu estava lá com o meu pêndulo. Olha, gente, olha que eu trabalho com isso, viu? E estava na minha mão o pêndulo. E aí eu fazendo as perguntas em voz alta e eu falando: ah, isso daqui é sim, na minha cabeça, respondendo com a minha boca. Só que o pêndulo lindamente dizia: não, minha querida. Não é. Várias perguntas. E eu fiquei, gente, isso aqui eu achava que não me atingia, ou que me atingia, às vezes era o contrário, né? E ali, é engraçado, porque como é uma leitura energética, ali não mente, né? Energia não mente. E aí eu vejo como a minha percepção sobre um assunto ali estava distorcido. E aí eu consegui acessar. Então, assim, realmente, sozinha é complicado, porque a gente tem toda uma forma de pensamento que a gente acha que é certo, porque ninguém vai achar que a forma que está pensando sobre determinado assunto está errado. Não, Exato. todo mundo quer ser Minha o dono da percepção é a que é vale. a que vale, eu sou o dono da verdade, né? Então, realmente, se não for alguém ali para sinalizar. E aí, o interessante do trabalho com pêndulo é isso, porque não sou eu que estou falando. A pessoa está vendo que é o pêndulo que está apontando. É diferente se chegar um terapeuta, às vezes, até falar assim, não, isso aqui a pessoa já vai achar, esse terapeuta já tá botando a opinião dele. Isso daqui, na verdade, é a opinião A opinião dele. dele sobre mim. E aí quando é o pêndulo que diz, não tá ninguém falando. É simplesmente um objeto que capta energia te dando uma resposta. E aí você vai brigar com o pêndulo? Porque a gente é crítico, né? Quando alguém te elogia, você fica todo. Agora, quando alguém, né, te dá um feedback negativo, aí você. Uma crítica nunca é muito bem aceita, né? Normalmente a gente fica um pouco reativa ali, né, naquele momento. Exatamente. E aí você me trouxe, né, falando sobre que é difícil a gente se enxergar. Gente, eu sempre enxerguei a Tami como uma maravilhosa. Eu sempre fui muito incentivadora. Eu achava que ela tinha que seguir nesse caminho. Eu falava, amiga, não vamos. Né? Quando ela começou fazendo tarô, ela começou bem timidamente. E eu falava, não, amiga, você tem que abrir uma rede social para isso, você tem que colocar vídeo no YouTube, faz as suas páginas. Não, aí ela, não, tá. E aí ela ainda foi muito resistente, demorou muito. Demorei. Mas eu acho que, agora ela pode dar esses detalhes, eu acho que o caminho... Sim. Não, e é isso, gente, não é porque também a gente trabalha com isso que a gente já se trabalhou, não. Como eu falei, é todo dia um trabalho ali da gente mesmo estar se puxando e os outros ajudando a puxar também. Eu sempre tive muita questão, foi justamente nesse processo de autoconhecimento que a questão de alto valor foi muito trabalhada em mim e até hoje está sendo. E eu sei que é um quesito ali na minha vida que é muito forte, que eu preciso estar diariamente atenta a isso.
Então, Mari já começou desde falando de quanto eu cobrava, né? Na época que eu fazia diárias, né? Cobrava na faxina. Então, eu comecei, quando eu conheci ela, eu cobrava R$ 80 na diária. Hoje eu não trabalho mais com isso, mas eu já estava cobrando 200. Então, Sim. menos, né, em pouco tempo ali trabalhando com aquilo. E aí é o valor que a gente está dando ali ao nosso trabalho. Isso foi reflexo também nas outras, né, no tarô também, quando atendia. Antes uma leitura minha da mandala astrológica era 50, hoje é 250, eu já estou querendo aumentar, porque eu estou vendo o quanto eu entrego naquele trabalho. Exatamente. O trabalho que é feito, o acompanhamento que é feito com aquela mulher, e vale mais, né? E nem é sobre a questão do dinheiro que a gente está falando aqui. Mas sobre o valor, o de que você reconhecimento, entrega, né? Reconhecimento do que eu coloco ali, a energia que eu coloco, o quanto que eu entrego. E isso perpetua em outras áreas, né? Tinha um relacionamento onde eu ganhava migalhas, como tantas outras mulheres que estão vendo esse vídeo também devem estar. E aí é uma coisa puxa a outra. Quando eu falo assim, não, se eu estou cobrando mais no meu trabalho, porque eu sei que vale mais, porque nesse relacionamento que eu sei que eu também mereço mais, eu tô aceitando esse pouco. Não quero não, meu bem. E aí consegui me desvincular de uma relação de 3 anos onde eu não recebia nada, praticamente. Né? Então, assim, foi um passinho que eu dei de aumentar um valor de um trabalho, que pode ser até simbólico, mas como é que mexe em tudo da gente. A forma com que a gente se veste, as meninas falam, você tá bonita Ela tá e tal, super linda tal. hoje. Exatamente, porque assim, quando eu trabalhava antigamente como secretária, eu ia toda bonitinha, né? Sim. Quando eu trabalhei por situações da vida, enfim, que eu tive que começar a trabalhar com diária, entregando, né, a confeitaria, assim, eu comecei a colocar roupas mais leves, mais confortáveis, roupa né? de academia, por conta do trabalho, E acabou que eu, no dia a dia, eu também só vestia isso. Né? E agora eu falei, não, agora eu sou terapeuta, então preciso estar com a imagem alinhada. E aí eu já mudo de novo, e isso já faz também a gente se sentir melhor. Sim. Às vezes é uma coisa que a gente acha que é supérfluo, que é besta, a gente passar um batom e arrumar o cabelo e botar um brinco para trabalhar em casa. Nossa, eu trabalho hoje home office. E por que eu tenho que estar de camisola atendendo a cliente? Ai, obrigada! Não pode! Eu penso muito isso, Tânia. Não é porque eu tô trabalhando em casa, hoje eu atuo home office também, não é porque eu tô em casa que eu vou começar a trabalhar do jeito que eu acordei. Eu faço a minha rotina exatamente como se eu fosse sair para trabalhar. Eu acordo, eu tomo banho, eu organizo o lugar que eu vou trabalhar, ajeito tudo, me arrumo, ajeito meu cabelo, boto brinco, me organizo como se eu fosse trabalhar. Porque é um start para nossa mente, né? Porque se a gente tá de camisola, aí acaba que você lembra do frango que você tem que tirar do congelador, da casa que tava aí das pessoas que estão na casa. Acham que é porque você trabalha em casa, você tá sem fazer nada. Quando a gente se posiciona, até no vestimento mesmo, aí é isso, as pessoas entendem que você tá no seu horário de trabalho, você entende isso, fala, não, o negócio de casa vai ficar pra depois. Também entende, então a gente acredita no que a gente Até porque vê, a gente né? toda assim bonita, você acha que eu vou lavar a louça pra molhar aqui minha blusinha Não, e a calça? Não, meu bem, fica pra depois. Não. Mas se eu tivesse de camisola, eu ia falar, não tem problema, é rapidinho. Já vou varrer a casa, já vou limpar o E aí chão. desfoca, não faz o que precisa ser feito. Já vai lá deitar na cama, ficar lá, fazer vários nada. E isso também, além da de Mari, que sempre fala isso pra mim, motiva, tem também uma amiga minha maravilhosa, que é Nayara Souza, que também é outra que tá me despertando nisso de uma forma também absurda. Fala, você vai comprar roupa assim? Vai fazer! Joguei fora as legs todas que eu trabalhava na época da faxina. Exatamente. Então, assim, são esses pequenos passos, mas que vão tendo resultado no nosso dia a dia de como a gente se vê. E aí as pessoas nos respeitam mais, porque a gente está se valorizando mais. É efeito manada, né? Uma coisa leva a outra. Até para a questão de a gente botar preço no nosso trabalho, da forma que a gente chegar, como o nosso visual vai impactar, ele já vai ficar até com receio de pedir algum desconto ou então reclamar do valor que tu tá cobrando. Exatamente. Porque ele já vê que tem um impacto ali. Exato. Nossa, ela transmite uma imagem, né, de valor, né? Fala, cara, não vou nem falar nada para essa mulher, porque imagina, uma maravilhosa dessa jamais aceitaria pouco. E a gente tem que ter essa percepção, gente, do quanto a gente entrega em tudo. Nas relações. Então, por isso que a gente tem que sempre dar o nosso melhor. Para que não reste dúvida nem para o outro, nem para a gente mesma, de quão valoroso é o que a gente entrega na amizade, no amor, no trabalho.
né? Eu fazendo essa questão mesmo de... Porque assim, eu trabalho de terapia, mas até eu faço cursos, eu invisto em cursos, tá? E quando eu vou assistir ali uma aula de um curso, eu fico, só isso? É só isso aqui? Aí, tipo assim, eu percebo que eu tenho mais conhecimento do que aquele conteúdo que eu comprei, que eu entrego muito mais nos meus atendimentos do que um outro que cobra o triplo que eu cobro, entrega. E aí eu começo a perceber, gente, o que eu entrego é muito. Sim. Né? E a mesma coisa nas relações, nas amizades, a gente, opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu quero receber o mesmo tanto. Se eu dou muito amor, eu quero um amor recíproco. Se eu trabalho, se for numa empresa, se eu trabalhasse numa empresa, se eu dou o meu máximo, eu entrego o resultado, eu quero ser reconhecido naquela empresa. Vou ficar 10 anos numa empresa onde eu entrego 1000 resultados e não tenho um aumento salarial e eu não tenho um aumento de cargo, tá errado. Né? Tô numa amizade onde só eu chamo a pessoa para sair, me preocupo com a pessoa e na hora que eu fico doente e não tem um amigo ali para chegar junto, sabe? Então é hora de a gente estar revendo aí. Revendo esses conceitos. Exatamente. Mas uma coisa que eu tô bem curiosa. Você começou falando que já trabalhou em diversas áreas. Aí eu quero saber como você teve esse start para começar a atuar como terapeuta. Menina, foi o seguinte, a parte da espiritualidade, só fazendo um ressalve aqui, que para ser terapeuta e trabalhar com tarô, com terapias, não tem necessariamente nenhuma ligação com a parte espiritual, tá? Vocês podem ser tarólogas, terapeutas, trabalhar com energia, sem ter uma religião ou um direcionamento assim. Só que para mim aconteceu dessa forma, né? Onde eu estava ali trabalhando igual uma jegue, trabalhava de domingo a domingo, gente, na confeitaria, não tinha descanso. E cuidava dos meus filhos, trabalhava muito, eu ficava, por que minha vida não anda? Por que não vai para frente, né? E aí foi quando a amiga minha que joga baralho cigano, foi a primeira vez que eu joguei, ela falou assim, olha, você tem que cuidar da espiritualidade na sua vida, que é uma área que está parada, que está bloqueada. E de fato, eu sentia falta de me conectar espiritualmente, e era uma área que eu não tinha muita fé, né? Não exercia muito no dia a dia. E ela falou aquilo e era amiga, na verdade ela era esposa de uma amiga minha, mas ela era a primeira vez que eu tinha encontrado, então ela não conhecia nada do que eu estava passando na minha vida pessoal, né? O que me deu credibilidade também para acreditar no que ela disse, porque a gente às vezes tem muito isso, é marmotagem, né? Porque sim, gente, existe muita gente assim, do tarô que acaba querendo tirar vantagem, né? E a gente acha que tudo, né, se a pessoa sabe um pouquinho das nossas... Não, tá falando para me agradar o que eu quero ouvir. Mas não, o caso dela, ela realmente não sabia o que eu estava vivendo. E ela descreveu a minha vida ali. Então aquilo me impactou. Como é que uma carta fala da minha vida toda, né? E a Ariela falou que eu precisava olhar para a minha espiritualidade, que no momento que eu começasse a cuidar da minha espiritualidade, os caminhos iam se abrir. E foi batata. Foi uma leitura que ela fez para mim, mas que ficou ressoando uns 3 anos na minha cabeça, né? Porque aí eu vi as coisas acontecendo. Por isso que eu também falo para meus clientes do tarô, não tenha pressa de querer que tudo que sai no tarô aconteça em uma semana. É um processo que a gente vai vencendo. Enfim, aí quando eu voltei dessa consulta dela, eu comecei a estudar mais a espiritualidade. Peguei livros, enfim. Em questões de religião, eu nunca me identifiquei muito. Eu cresci numa igreja católica, né? Apesar de meus pais não serem religiosos, mas por conta que eu morava assim num local onde as crianças todas iam fazer lá a catequese, eu fui também. Então minha infância foi na igreja católica. Achava lindo, rezando, se confessando, mas não sentia aquela fé. Quando fui adolescente, a gente se mudou para um bairro onde só tinha evangélica, inclusive uma pastora. Virei evangélica, achava lindo todo mundo fazendo jejum e rezando e clamando. Eu rezava também tudo, mas eu não sentia aquela... É como se eu não conseguisse encontrar aquele Deus, né? E aí foi no momento, por incrível que pareça, eu comecei a sentir Deus na minha vida no momento que eu mais precisava. Quando eu estava, assim, muito ruim de dinheiro, quando eu morava em Juazeiro da Bahia, estava grávida de 9 meses de um, com a outra de 2 anos, a ponto de abrir a geladeira e saber que não tinha nada na geladeira. E simplesmente aparecia algum conhecido na porta me trazendo cesta básica, dando roupa para os meus filhos, trazendo fralda, sendo que eu não comentava para ninguém a dificuldade que eu estava fazendo. Eu falei, só pode ser Deus, um espírito aqui, alguém que está me escutando, que está olhando por mim, que está olhando por mim fazer isso. Às vezes eu falava comigo, meu Deus, como eu
precisava de um trabalho ou alguma renda, alguma coisa, e vinha um insight, ou alguém vinha e me oferecia. Então eu comecei a ver Deus nesses pequenos detalhes do dia a dia. Né? Então foi aí que eu comecei a acreditar. E é quando eu comecei, aí passaram os anos, enfim, é quando eu comecei a estudar realmente a espiritualidade depois dessa leitura da minha amiga, que aí eu me identifiquei muito com a parte da Umbanda, mas também hoje eu não frequento nenhum centro, mas assim, foi uma religião que eu comecei a estudar sozinha mesmo, e eu comecei a me identificar, começou a fazer sentido para mim. Então, eu acho que cada um tem que estar na religião que se identifica mais, onde você sente Deus, e tem gente que também não precisa de nenhuma delas, né? Se conecta com a espiritualidade isoladamente mesmo. Enfim, então foi aí que começou a caminhar. Aí eu comecei a gostar disso na questão de energia, aí fui fazer um curso de Reiki. Aí fiz o curso de Reiki, aí no meio do Reiki, eu assistindo YouTube, apareceu do nada um monte de coisa de tarô que eu nunca nem tinha assistido. E eu comecei a ficar viciada, obcecada por aqueles tarôs e comecei a aprender de tanto ver. Eu falei, eu vou fazer um tarô. Eu nem comprei o primeiro tarô, eu fiz. Eu imprimi, botei um papel contact, né? Eu até trouxe, tá até na bolsa pequenininho, e comecei aprendendo sozinha. E aí depois fui tirando para família, para amigos. Aí foi acontecendo as coisas que eu dizia. O pessoal começou a indicar outros. Aí eu comecei a fazer muito gratuitamente, né? Só que começou a tomar conta assim da agenda de uma forma que eu, peraí, eu tenho que trabalhar também, né, gente? Não é assim. E aí eu comecei a cobrar, porque eu trabalhava na época, já tinha saído da confeitaria, já estava trabalhando com faxinas. E aí comecei a cobrar o tarô para também não tomar aquele tempo. Porque fala que é de graça, meu filho, chove gente. Sim, eu bem sei disso. Aí vai ter que ter uma troca aqui, até porque é o meu tempo, é investimento no deck de tarô, que aí eu já estava investindo em deck, em conhecimento, porque aí a gente também sabe que está lidando com a vida dos outros, precisa de responsabilidade. Sim. É diferente eu tirar para minha família ali na brincadeira. Quando eu começo a trabalhar com isso, eu começo a investir mais em livros, em estudos, para ter mais embasamento no que eu estou falando, para não falar besteira, né? Exatamente. Até porque ninguém vem no tarô buscando tarô porque está tudo bem. Todo mundo que busca tarô é porque está desesperado. Sim. Foi a última opção de que, meu Deus, não achei resposta em canto nenhum, eu estou vindo aqui para você me ajudar. Então, assim, a pessoa já está vindo fragilizada. Por isso que tem muita gente que se aproveita, né? Aproveita da fragilidade, da crença do outro para tirar vantagem. Aqui não, viu, gente? Infelizmente, se tiver que falar a verdade na sua cara, eu irei. Fala, né, Mari? Fala. Mari bem sabe. Fala, se precisar dar lapada, assim, trazer verdade, tem que vir sabendo que não vai escutar o que quer, vai escutar o que precisa ser escutado. E é isso também que dá credibilidade para que as pessoas voltem e indiquem você, porque ela não vai, você não vai falar o que é conveniente para elas ouvirem. Exatamente. Não, e às vezes escutar o que também não é tão legal é favorável porque você já se prepara. Fala assim, a moça falou que pode acontecer isso, porque também nenhuma energia é fixa, né? As coisas podem mudar de acordo com a nossa atitude. Então, se eu falar, se você permanecer indo por esse caminho, vai dar ruim, né? Então, o aconselhamento é que você mude sua trajetória, sua forma de agir. Se a pessoa continuar fazendo o que ela estava fazendo, vai dar ruim e falar, o tarô acertou, lógico, você não obedeceu, né? Agora, se ela muda o caminho dela, logicamente aquilo não vai acontecer. Então, não é que o tarô errou, não, é porque você, através do esclarecimento que o tarô trouxe, você mudou a sua atitude para que aquilo não acontecesse. Então, a intenção é justamente essa. Inclusive, falando de tarô, eu queria tirar uma dúvida com você, que já me perguntaram, e aí eu acho que, né, com esse vídeo a gente consegue esclarecer. O tarô, ele é uma questão energética, como que você transmite, como transmitir o tarô quando alguém me pergunta, Mariana, mas o que é o tarô? O tarô é espiritismo? O tarô é algum tipo de religião? Porque eu acho importante as pessoas saberem, já me perguntaram, e eu falo muito que é energia, mas eu queria saber da especialista. Gente, é energia, não tem nada a ver com religião. É uma leitura energética, assim como na radiestesia a gente consegue captar através do pêndulo, do alrote, do aurímetro, que são instrumentos da energia, a gente também consegue captar isso com o tarô. O tarô são arquétipos, né? Então ele vai me dizer em que momento de vida você está por aquele arquétipo que cai ali. Então, por exemplo, se sair um imperador, eu vou saber que você está num momento de vida de conquista, que você está mais pé no chão,
focada em ganhos, em trabalho. Se sai uma imperatriz, eu sei que você está muito mais vaidosa, você está criando projetos na sua vida. Se você está no louco, você acabou de finalizar alguma coisa na sua vida e você está se jogando por um caminho que você ainda nem sabe no que vai dar, mas você tá indo. Se você estiver no eremita, você está mais introspectiva, estudando mais, buscando autoconhecimento. Então, eu vou conseguir, através dos arquétipos, ler a energia e saber em que momento de vida você se encontra. Então, isso é independente. Se propagou muito isso, por quê? Porque, assim, quem ajudou muito a propagar essa cultura das cartas, né, foi o povo cigano. E é um povo que é muito espiritualizado. A gente vê que é uma linha, né, que hoje se trabalha ali, que eles estão presentes ali no Umbanda, no Candomblé, né, e quem busca a espiritualidade acaba que sempre vai. Então a gente associou o jogo de carta a uma vidência, nada disso. Você pode conhecer. Logicamente que existem tarólogas que já estão nesse mundo mais espiritual, né, e que tem sim algum trabalho de vidência, de incorporação, de mediunidade, e acaba que elas associam o conhecimento ali do tarô com esses outros dons espirituais. Mas se você, ai meu Deus, eu não tenho dom nenhum. Não, meu filho, aqui é estudo. Você vai, pega, vai, compra um curso, aprende sozinha como eu, pega um livro, vai praticando a prática que vai deixar você dominar a situação e você vai aprender. É lógico que quando você começa a trabalhar com isso de energia, você fica muito mais perceptiva. A sua intuição, o seu o seu sexto chakra, que é o chakra frontal, o seu sétimo chakra, que é o coronário, eles ficam muito amplificados, né? Porque você está captando essa energia das pessoas, você consegue ler essa energia. Então você vai ver que quando você começa a ler as cartas, vem algo muito mais, às vezes, intuitivo. Você fala assim com mais naturalidade. E isso a prática também ajuda, né? Então não tem nada a ver. Se você não tem, ai, mas não tenho religião, acho que é, não, pode começar, se joga, você vai e vai ser um caminho que você mesmo vai aprofundar consecutivamente, porque você vai ver que aquilo faz tanto sentido que mesmo que você não tenha caminho espiritual nenhum, você vai começar a abrir ele. E como eu disse, não necessariamente é buscando a religião, às vezes é você mesmo no seu canto. Eu tenho uma cigana que me acompanha, não sou vidente, não recebo entidade, mas eu sei que tem, né, um ser de luz, que é a cigana esmerada que me acompanha, e já foi me dito que meu trabalho não é dentro de religião nenhuma, é aqui fora, né, é mais individual, e eu obedeço. Muito. Então, mas é isso. É legal quando a gente consegue saber com quem a gente vai trabalhar, e daí tem pessoas, até o nosso próprio trabalho mesmo, eles nos orientam a gente melhorar nesse aspecto. Eu gostei muito de tudo que você trouxe aqui. Ela falou de diversos assuntos. Muito. Ai, não entendi. Vai no Instagram dela, vai no pergunte. YouTube dela, Me que aí vocês vão pergunte. saber, tá? Direitinho. Também, É muita informação, né? Mas é muito rico, foi muito rico. Foi muito rico, eu eu amei gostei também. muito. Eu que não conheço tanto esse aspecto do tarô, a Mari, ela conhece mais porque ela faz contigo. Eu já não eu sei do que eu vejo que tu posta lá, Sim. do que eu acompanho você. Mas hoje pra mim foi tipo um Esclarecedor, despertar, né? o esclarecimento do que é em si. A gente tem muitas pessoas falando sobre, mas quando a gente tem algum especialista da área falando sobre o assunto, dá um diferencial muito grande da gente entender o que realmente é e se vai funcionar para o que eu estou precisando naquele momento ou não. Então foi muito legal. Muito obrigada por ter aceitado esse convite aqui. Agradeço. Foi ótimo, meninas. E é isso, muito obrigada. Se inscrevam no canal do Regra, se inscrevam no canal da Tami. A gente vai deixar aqui o arroba dela, tanto do Insta quanto do YouTube dela. Oráculo Kaizen. A gente vai botar aqui, ó. Oráculo Kaizen, bem aqui, bem legal. E é isso, muito obrigado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Se inscrevam no nosso canal e no canal da Tami também. Que vocês vão adorar ter conteúdos como esse Façam aqui. terapia com ela, maravilhosa. Sim. Eu tenho Vamos certeza. desbloquear tudo. Exatamente. Nos sigam lá, a gente vai trazer sempre temas sobre mulheres, né? Entrevistas, incentivando as mulheres, né? Mostrando o potencial que nós temos, que é muito importante aí no nosso dia a dia enxergar isso. Então,
sigam regra, sigam o Oráculo Kaizen, nos sigam, e é isso. Beijo! Tchau, tchau!